Olá, por para gravar. Boa noite a todos. Hoje estou aqui com uma convidada muito especial, a Débora Sachs, que já foi minha mestra também num curso básico aí do Instituto Monroe no Brasil. É um prazer estar falando com ela. E a gente está procurando sempre trazer aqui no nosso canal My Big Toe, que tem a ver muito com tudo isso, porque o Tom foi parceiro do Robert Monroe no desenvolvimento dos laboratórios Monroe lá nos anos 70. Ele se treinou com o Robert Monroe para fazer experiências fora do corpo e que permitiram a ele estudar a consciência, né? Anteriormente ele tinha experiência apenas com meditação, e a troca entre eles foi muito boa, muito bacana, e acabou gerando o que é hoje o Instituto Monroe, né? Não existe mais os laboratórios, chama-se Instituto Monroe, e a Débora representa aqui o Instituto Monroe no Brasil, que tem tudo a ver com a gente ser muito mais do que o corpo, né? Obviamente, e eles dão treinamentos nessa direção para a gente desenvolver essa percepção, e a Débora é representante deles no Brasil, passou por vários treinamentos com eles lá para se adequar na parte de linguagem, na formatação desenvolvida pelo Robert Monroe e evoluída lá no Instituto Monroe, mas ela também é uma pessoa que já tem bastante percepção, bastante sensitiva, né, como ela vai estar explicando aqui um pouquinho para nós, e ela já tem isso naturalmente desde a infância, e, aliás, depois esse vai ser um dos primeiros temas na sequência, mas primeiro eu queria abrir para complementar um pouquinho aí da apresentação dela, que eu fiz aqui de forma breve. Bem-vinda, Débora, por favor, apresente-se aí. Eu sei que você é conhecida, mas não sei se todos aqui no nosso canal do My Big Toe fazem ideia, então, por favor, uma apresentação sua, fique à vontade. Meu nome é Débora Sachs. Eu nasci saindo do corpo, vamos começar falando desse jeito, né? Realmente essa parte eu tive assim muito assim encantada, né, no trabalho, a vida inteira sendo desse jeito e sem saber direito como me comportar, porque eu achava que todas as crianças eram como eu. Então, mas não eram. Então, eu conseguia perceber coisas do meu berço que acontecia fora na rua, assim, né? Conseguia trazer mensagens de avó para minha mãe, a avó que já havia falecido. A minha mãe ficava absolutamente assim, sem jeito, porque é uma mãe muito católica, meu pai também muito católico, eles não conseguiam direito explicar isso, o que está acontecendo, por que está acontecendo, como que isso acontece. Eles ficavam bastante assim assustados com o meu jeito de ser, né? Eu sou a filha do meio de uma turminha de 6, né? E todos os meus irmãos assim bem normaizinhos, né? E só eu assim bem diferente, né? Desse jeito assim, né? Então, uma infância colorida por fatos, por novidades, por coisas que eu nem imaginava que as pessoas também não percebiam. Eu não conseguia imaginar isso. Criança, né? Para você, a vida é daquele jeito. Você nasce daquele jeito, a vida é daquele jeito, né? Mas muito cedo eu já comecei a ser expulsa de escola de freira, porque eu saía do corpo e entrava na clausura. Era um lugar proibido, então era lá que eu ia, né? E as freiras não acreditavam que eu estava entrando em corpo astral. Elas achavam que eu estava entrando em corpo físico, mas realmente eu estava entrando em corpo astral. Ainda bem que elas não achavam, né? Senão eu risco delas quererem expulsar você da escola. É isso daí. Então a coisa ficou bem diferente, né? Bem diferente mesmo, né? Eu só sei dizer que logo apareceu aquele filme do Peter Pan, né? Eu era pequena ainda. Nossa, eu achei o Peter Pan meu ídolo, sabe? Assim, eu ficava empolgada, eu queria deixar a janela do meu quarto aberta. O meu pai botava travas, mão francesa, para não deixar a janela aberta, não podia. Eu morava num sobrado em
fogo, mas, pelo amor de Deus, vamos fechar essa janela, não pode deixar, que tinha um terraço assim ao lado do sobrado, né? Meu pai tinha medo que a casa fosse invadida ou alguma coisa assim, né? Aliás, tentaram algumas vezes naquela época que eu morei naquele sobrado, né? E eu queria abrir a janela para esperar o Peter Pan vir na minha janela, porque ele ia me levar para a terra do nunca, onde não tinha adulto. Meu problema eram os adultos, não eram as crianças, né? E eu sonhava, Peter Pan me leva para a terra do nunca, aquela terra é o máximo, porque não tem adulto, porque adulto cortava o meu barato, né? E eu achava aquilo muito incrível, né? Eu sempre fui uma criança assim meio diferente, né, nesse sentido. E acho que a minha escolaridade só acertou quando a mamãe começou a me colocar em colégio assim, tipo público ou instituto de educação, que daí não deu mais trabalho, porque as freiras realmente elas tinham assim uma certa dificuldade comigo, né? Elas não entendiam, e eu também não entendia por que eu apanhava, eu levava reguada, era uma coisa, assim, era bem complicada a minha vida quando criança, né? As pessoas às vezes falam, que máximo, você sai do corpo desde piquititinha, desde bebê, que máximo, não é bem assim. Já que nós estamos no tema, Débora, acho que seria interessante comentar com as pessoas que é uma coisa conhecida, aconteceu muito com o Tom também, e que as pessoas, na época mais jovem, na mais tenra idade, têm essas experiências e as famílias acabam reprimindo elas, né? E aí tratando de alguma forma como se fosse algum distúrbio, alguma coisa, isso acaba desnecessariamente prejudicando o desenvolvimento e dificultando a vida da criança. O que você poderia comentar a respeito disso? Realmente, eu ficava muito de castigo, né? Então, eu ia brincar com os meus irmãos, ia para o quintal, e eu era muito arteira, muito levada, muito criativa, arteira, levada, assim. Eu era assim, mamãe dizia que eu era, dos 6 filhos, eu era a mais arteira de todos. A mamãe falava, né? Eu não achava, eu achava que eu era bem normal, mas a minha mãe não achava, não. Achava que eu era arteira demais. Então, vai de castigo para o quarto, e aquele negócio de ir para o quarto de castigo, e eu ficava muito brava, porque, poxa vida, estava tão boa a brincadeira, eu queria continuar na brincadeira, vai para o quarto. Aí eu entrava no quarto, né, chateada, mamãe fechava a porta, não trancava, mas fechava a porta. E eu sentava no chão chateada, né? Aí daqui a pouco meus amiguinhos começavam a aparecer. Meus amiguinhos, assim, eu recebia os meus amiguinhos à minha volta. Eu acredito, quer dizer, eu não consigo nem identificar direito, mas eu acredito que eram espíritos, eram ETs, alguns eram bem diferentes, né? Por isso que eu acho que alguns deveriam ser ETs. Aí eu falava, vamos brincar de escolinha. Aí eu botava um papelzinho para cada um, dava um lápis para cada um, e eu comecei os workshops aos 5 anos de idade. Então, quando meus pais abriam a porta e falavam, pode sair do castigo? Que castigo? Quer dizer, eu tinha até esquecido do castigo, porque eu estava me divertindo com os meus amiguinhos ali, né? Absolutamente em diversão. E quando, mais tarde, eu comecei a estudar psicologia, a me formar nas minhas partes terapêuticas e tudo mais, eu vi que as crianças que têm essa capacidade assim de sair do corpo, essa capacidade de perceber além do que normalmente a maior parte das pessoas percebe, elas sofrem algum tipo de interferência e elas começam a ter uma mediunidade mais exacerbada. A mediunidade é biológica, né? Então, essa mediunidade exacerba. E a gente não fica bem, porque as pessoas olham para a gente como se a gente fosse maluquinha das ideias. Quando eu era adolescente, às vezes a minha irmã saía comigo na rua e eu ia cumprimentando as pessoas, às vezes ela falava, você cumprimentou quem? Eu falei, aquela moça. Eu olhava para trás, a moça já não estava mais, entende? Então, eu conseguia ver as pessoas e cumprimentava as pessoas que, na realidade, não eram pessoas ali vivas num corpo físico, eram espíritos, e eu via eles, e eu conversava com eles, eu tinha assunto com eles, entende? Então, minha irmã ela tinha medo de sair comigo. Ela falava que tinha medo de sair comigo, sabe? E eu não sabia por que aquilo, entende? Eu recebia mensagens, sabe? Eu dava as mensagens para minha mãe falava, ninguém te deu mensagem nenhuma, porque fulana de tal já morreu. Eu não entendia o conceito de morte. Para mim, foi um conceito que eu só fui aprender aos 12 anos de idade. Antes disso, o conceito de morte eu não entendia, porque as pessoas não morriam. Para mim, estava todo mundo circulando. vivo.
Estavam circulando, estava todo mundo vivo, entende? Quer dizer, sabe, você vê quando as pessoas entram nisso, hoje em dia eu já estudo, já tinha começado a estudar depois, mais tarde, por que algumas dessas crianças se desenvolvem tanto em algumas áreas, em neurolinguística, com educação, com filosofia, com outras áreas? Porque elas já estão nisso desde que nascem, elas já estão nessa linha desde que nascem. Então, a gente entra em trabalhos que a gente nem sabe por que está entrando, mas é porque a gente recebe essa orientação, quase isso, entende? Para entrar em trabalhos de auxílio, de qualquer outra coisa, para que a gente possa fazer algum tipo de atuação junto aos outros, entende? Ajuda para os outros, etc. Só comentando, então, de novo, a gente percebe que, assim, né, você teve por parte das freiras, às vezes por parte da sua mãe, é um esforço de repressão para que a pessoa deixe de manifestar aquilo. Isso não quer dizer que a pessoa deixa de perceber. O que acaba acontecendo com a criança é que, às vezes, ela deixa de comentar. Mas, às vezes, acaba se autorreprimindo, achando que tem alguma coisa de errado com ela, ainda cria um problema, eventualmente, psicológico. Então, assim, talvez as pessoas não devessem necessariamente achar que precisa estimular, mas deixa a criança falar, ouve, aceita, porque realmente o que pode acontecer é que ela pode estar vendo mais do que qualquer um de nós naquele momento. Ela realmente pode estar acessando alguma coisa e simplesmente você reprimir aquilo ainda pode causar algum tipo de trauma para a criança também. Isso causa mesmo. Eu tenho tido, às vezes, alunos, nesses meus 23 anos que eu represento o Instituto Monroe aqui no Brasil, eu tenho tido alunos que falam dessa repressão na infância, que eles eram capazes de perceber alguma coisa, eles se sentiam rolando da cama, eles se sentiam como se estivessem chegando no teto e depois voltavam, e eles contavam isso para os pais, e os pais realmente não gostavam, realmente seguravam, isso é bobagem, isso aí é loucura, não sei o que lá. E a gente tem lá no Instituto relatos de pessoas que foram internadas, veja bem isso, em hospitais psiquiátricos, porque saíam do corpo. Olha isso, isso é possível, entende? Há relatos. Nós tivemos uma vez uma palestra com uma senhora que veio falar conosco sobre o trabalho lá do Instituto Monroe, uma pessoa muito bacana, por sinal, ela escreveu já alguns livros a respeito lá, e ela nos deu essa palestra falando que ela chegou a ficar internada quase um mês em um hospital psiquiátrico, né? Porque ela realmente saía do corpo. Agora, vê se é possível uma coisa dessa, entende? Quer dizer, talvez porque a sociedade americana também seja um pouco mais assim conservadora ainda, né? Mais não sei o que é. Ou mais religiosa, também não sei direito o que é, né? Eu não consigo saber o porquê, né? Mas a gente tem, assim, muitos estudos e lá no Instituto ainda temos alguns laboratórios, tem 2 laboratórios lá trabalhando, o pessoal que trabalha faz pesquisas de uma opção de coisa, eles fazem pesquisa de som e tudo mais lá, em 2 laboratórios, na parte que fica no meio assim dos trabalhos, a sede tem uma parte baixa, uma parte do meio e uma parte alta, né? Na parte do meio e na parte alta tem laboratórios, né? Isso é na Virgínia, né? Na Virgínia, fica em Faber. Faber é perto da Charlottesville, né? Charlottesville é uma cidade linda, é uma universidade e uma cidade foi construída em volta da universidade. Então, o centro da cidade é aquela universidade. E ela tem uns trabalhos maravilhosos, na universidade, na parte de psicologia, é muito incrível, apesar de ser o mais importante lá ser a faculdade de medicina, elas têm uma parte de psicologia que fazem estudos anômalos, e quem dirigia isso daí, eu cheguei a conhecer ele pessoalmente, era o Ian Stevenson, né? Ian Stevenson, ele fez trabalhos sobre reencarnação, crianças que reencarnavam, que tinham marcas no corpo, essas coisas assim, né? E que elas relatavam as vidas passadas, elas relatavam em diversos países, ele fez esses estudos de casos, foi seguido em algumas coisas, aqui pelo Hernani Guimarães Andrade, que era de São Paulo, era de Bauru, né, o Hernani, ele falava que o único, digamos assim, parapsicólogo que tinha aqui no Brasil era o Hernani Guimarães Andrade, né? E o Hernani conhecia muito o Ian Stevenson, né? Então, uma coisa assim
muito bacana. É um ser maravilhoso, um ser de luz. O dia que eu conheci, eu fiquei olhando para ele, um homem altíssimo, magro, assim, né? E eu fiquei olhando para ele, eu fiquei tão emocionada. Eu tinha lido todos os livros dele, todos os artigos dele, todas as apostilas dele. Eu era fã do trabalho dele. Quando eu fiquei diante dele, aquele homem maravilhoso, aquela cabeça incrível, aquele cientista incrível, eu comecei a chorar e não parava, né? E ele que começou você queria me perguntar sobre tal coisa? Eu queria perguntar sobre tal coisa. Eu chorava de tão emocionada que eu estava de ter conhecido a Anne Stevenson, porque é uma pessoa maravilhosa mesmo. Mas é uma muito coisa incrível. impressionante essa situação. Assim, você quando encontra uma pessoa de tanto destaque para você e você encontra pessoalmente, você imagina que você tem tanta pergunta, tanta coisa, mas chega na hora, você fica tão feliz só por ter conhecido pessoalmente a pessoa, que você às vezes não tem vontade de fazer pergunta nenhuma. Quando você encontra uma pessoa grande assim. Iluminadas, né? Eu acho que são pessoas iluminadas. Nossa, tem diversas pessoas que eu conheci. Isso caiu, eu não acreditei que eu estava conhecendo, sabe? De tanto que eu admirava, já tinha lido tudo. Eu tenho um vício na vida, Mário, que é ler. Eu tenho mais de 3.000 livros na minha casa, entende? E eu leio tudo. Eu leio, passou na frente, eu sou aspirador de livro, né? Fui fazer curso de leitura fotográfica para poder dar conta dos meus livros. Tantos livros que eu sempre gostei, né? Muito, muito, muito. Gosto demais de ler, gosto mais de estudar. E alguma coisa que você encontra, você vê que, por exemplo, quando eu entrei em contato com os trabalhos, né, do Kenneth Ring, que tem até, acho que até está no Brasil, o Projeto Ômega, eu rumo ao Projeto Ômega, alguma coisa assim, ele comparava a experiência das pessoas que têm viagem astral muito semelhante à experiência das pessoas que têm EQM, estado de quase morte, porque a pessoa entra num estado determinado em que ela percebe coisas que ninguém mais percebe, só ela. Um comportamento de uma descoberta que, como só ela conhecesse aquilo ali. Agora, a pessoa que sente isso, ela se sente um pouco assim fechada, porque as outras pessoas não entendem o que ela está falando, entende? A pessoa fala, isso aí é viagem, é uma viagem astral. Não, é uma viagem, né? Mas te leva no outro sentido a palavra viagem, entende? É isso aí mesmo, sabe? Desse jeito. Mas é incrível, mas na adolescência eu parei de falar que eu saía do corpo. Eu parei de falar. As minhas experiências, fiquei quieta, aquilo estava me trazendo muito problema, eu fiquei quieta, muito assim. Aí fui indo, casei, né? Tive meus 2 filhos. Um dia eu estava sentada com meu marido assistindo televisão e eu vi aquele filme da Shirley MacLaine, Alto na Limbe, né? Em que ela sai do corpo em Machu Picchu e vai Cordão de Prata, lá vai a Shirley MacLaine, depois ela volta, né? Quando eu vi aquilo, assim, eu comecei a chorar. Eu falei, eu faço isso. E o meu marido olhou para mim assim, muito assustado. Eu falei, eu faço isso. Ele já sabia que eu via espíritos. Eu contava para ele quando a mãe dele estava aqui. A mãe dele faleceu, ele tinha 3 anos de idade. Eu via a mãe dele sempre. Aniversário dele, a mãe dele estava sempre aqui, né? Ela estava nos aniversários dele. E ele ficou olhando, eu falei para ele, agora nem pense em me devolver, porque o prazo meu pai e minha mãe não vão me aceitar de volta, né? E ele começou a dar risada, quer dizer, a situação começou assim, ele assustado e acabou ele rindo. Eu não sei se foi de nervoso, né? Mas ele viu que realmente não tinha jeito, quer dizer, eu via espíritos, eu saía do corpo, eu tinha experiências astrais. Como era o nome do filme? Eu só sei que eu conhecia como acho que Minhas Vidas, né? Alguma coisa assim. Acho que o filme é Minhas Vidas. Alto na Limbe é o filme de 3 horas, né? Tá. Fala de uma porção de coisas, entre elas a segunda parte fala sobre a viagem astral, né? Então é muito interessante, porque aí nessa época eu comentei isso com uma amiga que era americana e ela falou, eu vou te dar um livro.
Aí ela me deu o livro de Viagens Fora do Corpo, do Robert Monroe, né? Eu falei, meu Deus, existe um instituto que faz isso, e eu aqui me martirizando, já criaram até um instituto que faz um negócio desse. Aí eu falei, eu vou ter que descobrir esse instituto. Comecei a escrever para o Instituto Monroe, encomendava as fitinhas cassete. Naquela época eram fitinhas cassete. Nossa, eu amava aquelas fitinhas cassete. O que é isso, meu Deus do céu? Eu estava amando aquilo lá. Em 1991, eu fui a São Paulo, num congresso de transcomunicação instrumental, que é aquele negócio de você falar com os espíritos por telefone, na tela da televisão, em gravador e tudo mais. Aquela história, né, que acho que é a Sônia Rinaldi, que trabalha muito bem com isso aqui no... Ela é de São Paulo, a Sônia Rinaldi, né? Trabalha muito bem com isso aqui no Brasil, né? Então, eu fui nesse congresso e eu conheci a Lori Monroe, a filha do Robert Monroe, e ela me convidou para ir no Instituto. E eu fui em 1995, e o Robert Monroe tinha acabado de falecer, fazia 3 meses. Então, aí eu fiquei chateada de não ter conhecido ele em corpo físico, mas em corpo espiritual, eu estou sempre com ele, entende? Então, ele me dá dicas, ele me orienta coisas, como orienta o Instituto também, entende? Quer dizer, isso é normal, entende? Absolutamente normal. Agora, como é que pode falar isso? Eu não sei, Mário, mas é assim que as coisas funcionam, entende? É assim que as coisas funcionam. Débora, vamos fazer uma coisa aqui. É. Eu acho que é interessante a gente aproveitar fazer um corte aqui e recomeçar de novo desse ponto, porque eu acho que esse ponto é muito importante, que eu ressalto aqui. Nós estamos tocando um tema que é o maior medo do ser humano, que é a morte. E um dos maiores benefícios de entender todas estas coisas, de buscar vivenciar mais disso, é justamente perder o medo pelo conhecimento de que não é assim. Você está dando alguns testemunhos para nós aqui que existe com esta percepção, a percepção de uma realidade maior, né, que é talvez muito mais complexa e ampla do que a nossa, mas que traz uma boa notícia, que nós não somos o personagem, não é? E que a vida não acaba. E o medo da morte, infelizmente, é uma coisa que hoje em dia, até nos dias de hoje, anda mais agravado com toda a situação de saúde, que a gente nunca pode falar muito sobre ela, mas essa situação ajudou a deixar as pessoas mais assustadas, e acho que uma das grandes vantagens de lidar e procurar saber mais de tudo isso e ter esse tipo de experiência é você constatar por você mesmo que tanto numa viagem astral, como numa EQM, como numa visão remota, uma série dessas experiências aí, uma telepatia, são coisas que demonstram que a realidade é muito mais ampla do que apenas a realidade material. E como dizia o Robert Monroe, né? Não se vicie em ser humano, porque isso não vai durar muito. Porque você vai ficar pouco tempo por aqui. Talvez fique mais de uma vez, mas nessa configuração... Nessa configuração é pouco tempo. Em relação à extensão da vida de cada um. Então, eu queria te pedir uma coisa. Vamos fazer esse corte e a gente recomeça, porque aí a gente já salva em blocos para facilitar subir depois. Então, tá ok. Eu só queria te fazer um comentário aqui que você vai salvar. O começo da gravação tinha um aviso no meio da tela. Aqui depois sumiu esse aviso. Eu não sei se foi gravado esse aviso. Eu acho que não, porque ele está gravando o nosso conteúdo, que nem agora. Eu estou com um aviso que está no final do tempo. Eu estou achando estranho, porque não era normal isso, mas a gente aproveita e faz o corte, recomece e já fica em blocos, me facilita para subir também. Tá ok, tá. Tá bom? Ele não, as mensagens ele não vai gravar, ele vai gravar só o nosso bate-papo. Ele cobriu a tela toda. Estranho. Bom, eu também achei. Ver. Eu vou olhar depois, mas eu vou ficar com a gravação, vou verificar. Mas então, se você me fizer esse favor, a gente recomeça de novo a reunião e talvez a gente tenha que fazer isso uma terceira vez também, e aí a gente fica com 3 blocos eventualmente, tá bom? Então, vamos retomar a partir desse ponto, desta questão do medo da morte aí e da descoberta de que a coisa não é apenas isso, que eu acho que é um bom ponto para a gente pegar de volta aqui, tá bom? Então, eu vou fechar, abrir de novo e você clica no mesmo link, porque é a minha própria código pessoal de reunião, tá bom? Se for diferente ou algo assim, eu te passo um link novo em seguida, tá bom? Tá, mas dá uma olhadinha naquilo lá, senão pode perder a primeira parte, um bom pedaço. Tá bom. E se porventura surgir alguma coisa, você me avisa, tá bom? De novo. Okay. Tá bom. Tá.